Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui. A gente vai fazer uma apresentação muito importante. Tem algumas lições sobre investimento em ações que a gente precisa entender. Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre investimentos, mas um investimento bem tradicional e histórico já. Estamos falando da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E eu não sei se você já ouviu falar em um senhor que se chama Warren Buffett. Ele é o maior investidor que existe no mundo. Ele se tornou milionário construindo o seu patrimônio através dos investimentos. Então ele acaba tendo boas lições, nos traz boas lições que a gente pode aprender e deve, tá? E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te trazer 3 lições importantes e para isso eu vou convidar meu amigo aqui, o analista lá da Avenue Securities, o Will Castro. Por quê? Ele esteve lá na cidade de Omaha, nos Estados Unidos, e viu de perto a apresentação anual que o Warren Buffett e sua empresa faz. Mas eu vou trazer o Will aqui porque realmente foi uma experiência extraordinária que ele vivenciou lá nos Estados Unidos e ele vai trazer um pouquinho aqui pra gente. Fala, Will, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo certo, cara. Prazer estar aqui conversando contigo, falar desse tema super bacana, né? Dessa viagem. Enfim, acho que tem bastante coisa legal para conversar. Tem muita coisa boa, né? Eu acho que até já uma boa introdução para a gente conversar por aqui é explicar um pouquinho para a gente quem é Warren Buffett, né? E por que acontece um evento tão grande como esse que você vivenciou lá em Omaha. Antes da gente trazer as 3 principais lições de Warren Buffett, explica um pouquinho para a gente quem ele é. Boa. Senhor Warren Edward Buffett, né? Nasceu lá na década de 30. Por que ele se torna uma figura tão emblemática, né? Porque ele é um cara que ele não inventou nenhum carro elétrico, nenhum carro, nenhum grande... Não inventou avião, ele não inventou nenhum software, um computador. Ele não, assim, ele não foi dono de uma única empresa, uma General Electric da vida. E ele é um cara relativamente simples e normal. Ele fez fortuna essencialmente investindo em ações, né? Então, se tornando sócio de empresas e basicamente investindo o seu capital em diferentes empresas, mas não necessariamente sendo dono ou sendo responsável de uma única empresa, né? A empresa no qual ele se tornou CEO, o principal acionista e hoje presidente do conselho é a Berkshire Hathaway, que originariamente era uma empresa têxtil e que ele tomou controle lá na década de 60 e ele muda um pouco o principal business core da empresa, né? Logo depois ele abandona, cerca de menos de 10 anos depois, se não me falha a memória, ele abandona o têxtil e a empresa se torna uma grande holding de investimentos, especialmente do ramo de seguros, mas não necessariamente só restrita ao ramo de seguros, né? Então, um cara que fez fortunas, tornou bilionário, investindo essencialmente no mercado de ações. E isso é muito legal, né? Porque a gente consegue trazer aqui para o público, para todo mundo, entender que o investimento, especificamente falando hoje de investimento em ações, é algo que a gente faz que está disponível para todo mundo para crescimento de patrimônio, né? O que eu costumo sempre falar, a gente precisa poupar e investir todos os meses para crescer o nosso patrimônio, para viver de renda, né? E algo já super tradicional lá nos Estados Unidos, que é essa ideia, né, de poupar para uma possível aposentadoria. Achei legal que você comentou lá nos seus stories outro dia que eu estava acompanhando, que é um público que acompanha o Warren Buffett, essa filosofia do Value Investing, que não é aquele público que quer esbanjar, que quer comprar, sei lá, uma Ferrari e fazer loucuras. Não, o público tranquilo que poupa e investe pensando num aumento de patrimônio para viver melhor, né? Cara, chamou bastante atenção, né? Quando você pensa em mercado financeiro ou um grande evento de mercado financeiro, né? Você imagina gente chegando de helicóptero, Ferrari, Lamborghini, ou coisas do gênero. E é muito pelo contrário, assim, né? O que deu para ver lá, e eu acho que isso tem muito a ver também com a própria característica do Warren Buffett, né? Como pessoa, né? Ele tem a biografia dele, nos conta isso, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele vive até hoje na mesma casa e ele continua vivendo em Omaha, no Nebraska, né? Não é uma casa de um bilionário, né? Ele poderia comprar uma casa em Los Angeles de 30 milhões de dólares ou coisa do gênero. Não, ele mora lá, ele dirige carros normais, sempre teve carros normais, e ele sempre fala muito disso, assim, né? De que a riqueza, ela não está exatamente naquilo que você não consegue ver, né? Legal, isso é muito bacana porque eu acho que é até um simbolismo, né? Quando a gente mostra a história do Warren Buffett, é porque é uma história de um case de sucesso.
digamos assim, né? E isso mostra que é possível, é viável, né? Tendo a disciplina e a constância, todo mundo vai conseguir ser sócio de boas empresas pagando bons preços, né? Que eu diria que é o primeiro tópico, a primeira lição que a gente pode trazer aqui para esse vídeo, que é justamente o que é essa metodologia do Value Investing, né? Que eu acho que seria esse primeiro ponto do nosso vídeo aqui de hoje, que é justamente isso, né? Ser sócio de boas empresas, mas talvez comprar num momento adequado. Seria mais ou menos isso? Exato, o que o Warren Buffett sempre ensinou, assim, em relação a como analisar investimentos, né? Assim, ele sempre fala em ser sócio de bons negócios, né? De coisas que ele vê que, cara, isso aí parece um bom negócio. Então você analisa a empresa, e isso aí já fala um pouco a respeito da ideia, né? Será que o Warren Buffett investe em negócios que são pré-operacionais? Dificilmente. O Warren Buffett normalmente investe em negócios que já existem, já acontecem. Não é aquela empresa que vai lançar um carro, vai lançar uma fábrica, tem 1000 pedidos já na espera. Não, não. Ele já, normalmente, grande parte dos investimentos dele foram de empresas que já existem, que têm anos, que têm histórico, que você consegue analisar como que essa empresa saiu em períodos inflacionários, em períodos de alta ou baixa de juros, crescimento ou decrescimento econômico e por aí vai. Então, essa já é uma característica, ou seja, investimento em negócios, em bons negócios que tenham normalmente um histórico. E em relação a preços de mercado, né, ele sempre fala que ele não faz market timing, né, ou seja, ele não fica acompanhando ali no dia a dia para comprar naquele determinado momento, né, mas o que ele fala é aproveitar as janelas de oportunidade, aproveitar da volatilidade do mercado. Ele sempre fala muito isso. Então, quando o mercado cai ou quando a bolsa não vai bem, por N motivos, né, e é normal que esse negócio oscile sempre, nesse momento que o Warren Buffett se aproveitava, né? Tanto é que grandes investimentos que ele fez, ele se deram, por exemplo, em 2009, os mais recentes, né? 2009, pós 2008, mesmo em 2008 ele investiu, né? Crise de 2008, dezembro de 2008, você ainda estava falando que o sistema financeiro americano ia acabar, que os bancos iam implodir, que o dólar já era, e o Warren Buffett foi lá e colocou 6 bilhões de dólares e comprou em ações do Goldman Sachs. Ele tem essa... Por um outro lado, né, ele comprou as ações da Apple somente em 2016, né? Então você vê, a Apple já existia, já tinha crescido, já tinha lançado o iPhone, já tinha muita coisa já tinha acontecido e muita gente inclusive criticou, dizendo que ele já estava atrasado. Não. Mas é um pouco dessa característica dele, de comprar negócios que já existem, que já tem receita, lucro, que já conseguem demonstrar alguma consistência. Então essa ideia dele de value investing, tentar pagar preços razoáveis, aproveitando-se da volatilidade de mercado. Legal, muito bom. Então vou bater de novo aqui então reforçar esses dois pontos, que eu acho bem legal, né? Então a gente fala de comprar boas empresas em bons preços. Então vamos pensar primeiro nos preços. Olha que interessante, né? Que dica bacana, né? É aquele momento em que todo mundo está desesperado, preocupado e saindo da bolsa, faz com que o preço caia, porque a bolsa de valores nada mais é do que a lei da oferta e da demanda, né? Se todo mundo estiver vendendo, o preço vai cair. Então ele se aproveita muito de comprar aquelas empresas que ele já tem no radar em momentos que elas estão mais baratas pela volatilidade normal do mercado. E por outro lado a gente tem essa ideia das boas empresas. Gostei do que você falou, né? O que é uma boa empresa, né? Porque é muito fácil falar assim, essa empresa é boa, mas tem que acompanhar histórico, tem que acompanhar faturamento, receitas recorrentes, um planejamento futuro, né? É mais ou menos isso? Não, exato. E o que eu acho interessante salientar, né, assim, especialmente para os brasileiros, né, para quem nos ouve que está no Brasil, né, muita gente fala, assim, o Value Investing é uma escola de investimento conhecida, assim, essa ideia, essa filosofia, né, ela é relativamente conhecida. Se você procurar no Google, vão ter várias definições e você vai encontrar bastante material a respeito e exemplos. Agora, um ponto principal, e o Warren Buffett ele é o principal expoente de Value Investing do mundo, né, o cara que colocou isso em prática e que mostrou que deu certo. Só que deu certo aqui nos Estados Unidos. Esse é um ponto que eu gosto de ressaltar. William, então quer dizer que só funciona nos Estados Unidos? Não necessariamente, não é que só funciona nos Estados Unidos. Mas tem uma diferença muito importante que a gente não pode esquecer, que você está falando que o Warren Buffett ele conseguiu provar que isso funciona num período onde os Estados Unidos cresceu e se tornou a maior economia, a economia dominante no mundo. Com um arcabouço institucional que protege investimentos ou investidores, uma economia voltada para investimentos e para crescimento,
né? E uma economia que não é uma economia emergente. Então, a realidade é assim, você teve vários fatores que ajudaram, né, esse value investing funcionar. Vai tentar fazer um value investing na Rússia e acontece o que está acontecendo agora, né? Você vai tentar fazer um value investing na Argentina e acontece algumas coisas, na Turquia, no Brasil. Então, assim, eu acho importante salientar essa ideia do value investing, ela funciona, sim, eu acredito que funciona, né? Tem várias provas disso, mas que especialmente no caso do Buffett, ele provou que funciona aqui nos Estados Unidos, né? Então, para os investidores brasileiros também terem essa noção de, cara, talvez eu tenha que fazer isso, mas eu tenho que fazer com investimentos aqui nos Estados Unidos. Eu acho isso bem interessante, que eu acho que já nos leva ao segundo ponto, né? O primeiro ponto que você pode verificar lá, uma lição aprendida com Warren Buffett na conferência, é que o Value Investing sim funcionou, né? Funciona, porque ele pôde demonstrar todos esses números, né? Mas eu acho que o segundo ponto, esse é importante, né? Funcionou com esse investimento, com essa jurisdição, funcionou com um pensamento global, né? E aí eu até faço esse adendo que hoje em dia é extremamente fácil a gente fazer isso, né? Isso que é o mais legal. Se a gente estivesse conversando aqui, sei lá, 4, 5 anos atrás, a gente não conseguiria falar com um investidor, pessoa física brasileiro, para falar para todo mundo, olha, compra ações lá nos Estados Unidos do Google, do Facebook, da Coca-Cola, do JP Morgan, enfim. Não era viável, não tinha esse acesso fácil, né? Então, a parte legal, inclusive, eu sou super fã do trabalho da Avenue justamente por causa disso, porque é uma corretora americana especializada em brasileiros e eu consigo investir em qualquer ação dos Estados Unidos da minha casa, né? Simplesmente com o meu celular. Então, eu acho que esse acesso ele é muito bom e por isso, se você está assistindo aqui esse vídeo, essa apresentação e ainda não investe nos Estados Unidos, está mais do que provado que é um investimento interessante pela diversificação, pela proteção cambial e pelo excesso de oportunidades que a gente tem, né? E é por isso que eu sempre deixo o link na descrição aqui para você abrir conta lá na Avenue, porque ela é patrocinadora aqui, parceiro do nosso canal, justamente por isso, porque eu sou fã do trabalho deles e realmente é um tipo de investimento muito interessante, né? Will, bate nesse ponto das ações globais que eu vi você falando justamente desse aprendizado lá na conferência. Boa. E uma outra coisa que é super importante que deu para ver, né, é que mais pessoas já se deram conta disso. Não só pela quantidade de pessoas que tinham lá, né? A gente estava num estádio, cara, assim, parece que tá chegando numa partida da NBA. Mas não, a gente estava chegando para sentar e ouvir dois velhos, né, velho no sentido carinhoso, né? Dois idosos, né, um de 91, outro de 97 anos, para nos ensinar coisas valiosíssimas, né? Então e é uma baita de uma estrutura, realmente eram mais de 35 mil pessoas lá nesse grande ginásio, essa conferência, né? A Berkshire tem mais de 3 milhões e meio de acionistas, para a gente ter uma ideia, né? Quase o número que a gente tem na Bolsa Brasileira de investidores totais da Bolsa Brasileira, a Berkshire tem só de acionistas, né? Então são 3 milhões e meio de acionistas na Berkshire. E aí a gente pode pegar também como um exemplo as próprias empresas, se a gente for olhar lá, por exemplo, as maiores posições da Berkshire do Buffett, a gente vai olhar empresas como, por exemplo, Coca-Cola, que a própria empresa em si ela tem receitas globais, receitas até que acabam superando a inflação, né? Porque são empresas que conseguem passar preço para o consumidor, porque as pessoas demandam por aqueles produtos, né? Então, acho legal também a gente pensar que é o seguinte, as empresas globais, elas estão listadas nos Estados Unidos, né? Então, outro dia eu estava até brincando, por exemplo, tem as ações da Domino's, né? Da pizzaria, que cresceram mais de 3.000% durante alguns anos para cá. Como que você vai imaginar que uma pizzaria pode crescer 3.000% de valorização, né? De valor de mercado? Então, realmente é algo que a gente tem que pensar, a gente pode imaginar, né? Se a gente quiser ter esse potencial de ganho, é bem interessante a gente estar no lugar onde tem o maior potencial. E aí eu acho que a gente pode bater no terceiro ponto. Então a terceira lição importante que a gente tem para trazer hoje nesse vídeo, que é a ideia do longo prazo, né? Eu vi você escrevendo sobre isso, achei bem legal. Cara, isso foi muito impactante, assim, né? Porque Warren Buffett é um cara já idoso, 91 anos, né? O Charles Munger, 97.
E aí, óbvio que esses caras, eles ganharam fama, eles ficaram conhecidos, não é ontem, né? Já faz tempo que muita gente conhece e acompanha o trabalho deles. Mas é legal ver isso na prática, isso acontecendo na realidade, né? Então, assim, eu vi muito idoso, né, nessa feira, tinha bastante gente mais velha, e não só isso, né? Gente com a família, né? É um evento bem familiar, até bem interessante, assim. Eu conversei, inclusive, a gente vai montar um vídeo depois para fazer um wrap-up de tudo isso, né? Mas eu conversei com um senhor lá que estava com o filho dele, né? E ele investe nas ações da Berkshire desde o início da década de 90. E o filho dele também, hoje também é sócio, né? Então são pai, filho e sócios do Warren Buffett, né? E eu vi diversas famílias, não só ele, mas tinham outros, assim, né? Filhos mais novos, filhos mais velhos. É um negócio meio que passa de geração para geração, os ensinamentos dele, mas também o investimento. E a educação financeira é feita em casa, na base, né? A gente sempre assim, pensa que delega, não, isso vai aprender na vida, né? Não, lá o pai já ensinando. E assim, conversei com várias pessoas que investem e carregam posição, né? Eu lembro de tava ele e o irmão, na verdade, e eu tava junto com o Guilherme Zanin é mais novo, ele nasceu em 1990, né? Porque Zanin, que ano que tu nasceu? 1990, e o senhor investia desde 1986, acionista da Berkshire desde 86, sem ter se desfeito da posição, carregando a posição até hoje. É impressionante, né? Você pensar que o cara carregando aí por 30 e quanto? 36 anos? 35? Afinco, e o cara carregando posição. Então, assim, não raro, não era raro ali, né? Não tem como conversar com todo mundo, mas dava para ver, assim, pelo jeito das pessoas, enfim, muita gente que já investe e que viu o seu valor investido, o seu capital, perder 30% de valor em 2020, foi o que aconteceu. Esse é um bom exemplo, né? Supondo que esse senhor tinha $100 mil, vamos supor, né? Não sei quanto é que ele tinha, mas supondo que ele tinha $100 mil. Dado a queda que a gente viu no mercado de ações em 2020, né, por conta da pandemia, a Berkshire até caiu um pouco menos, as ações do Warren Buffett, mas ainda assim caiu 30%, 32%, se não me falha a memória. Então, assim, ele perdeu entre aspas, né, ele viu o patrimônio dele ser diminuído em 32% em uma questão de um mês, que foi muito rápido a pandemia, e mesmo assim ele manteve a posição. E, bom, foi recompensado porque agora em março desse ano, 2 anos depois, a Berkshire alcança a máxima histórica, a ação caiu um pouquinho depois disso, já agora em abril, em linha com o mercado, enfim, mas ela vem atingir depois máxima histórica, ou seja, passa aquele valor que ele tinha, né? Os 100 mil já se tornaram mais do que 100 mil, né? Mesmo ele tendo visto o patrimônio dele flutuar, né? Dos 100 mil supostamente para, sei lá, 68, e hoje ele já tem mais que isso. Eu diria que esse no longo prazo é um pouco mais fácil, né? E aí eu achei legal também que você comentou, por exemplo, às vezes você não precisa ser o dono da empresa ou ter 50% da sociedade de uma empresa para ter construção de patrimônio, né? Se você chegar lá na Bolsa de Valores e comprar recorrentemente algumas ações, você também está construindo patrimônio para viver de renda no futuro, né? Eu fiz umas contas aqui como exemplo, assim, que seriam interessantes, né? Obviamente que 57 anos, né, esse que eu falei foi muito tempo, né? Daí eu pensei, não, pegar a minha idade, eu nasci em 83, né? Se a minha família tivesse investido $1.000 em 1983, hoje eu teria 250, nas ações da Berkshire, tá? Eu teria $254 mil. Um bom montante, mas não é $18 milhões, né? Não resolve tanto a vida assim, né? Mas é um bom montante, né? A gente tá falando aí de 1,2 milhões de reais. Agora, se ao invés de ter investido lá $1.000 uma vez, $1.000 uma vez só e nunca mais, né? Meus 38 anos de vida, a minha família tivesse investido os $1.000, mas aportado $500 por ano, tá? Não é nem por mês, é $500 por ano, né? Dá R$200 por mês, mais ou menos, né? Quanto que eu teria? Bom, a cifra já muda, né? São $620 mil, são 3 milhões de reais. Então você vê como o negócio já é exponencial. E eu pensei num valor que é relativamente factível, né? Ou seja, $500 no ano inteiro, né? Ou seja, dá uns R$200 mais ou menos por mês, comprando e investindo ali
de forma recorrente, né? Então, vê como já muda, já começa a ter uma aposentadoria ali, uns 3 milhões de reais já é um montante legal, né? Então, que é um pouco isso que tu falou, né? Do longo prazo e consistência, né? Não, são os famosos juros compostos, né? Que o pessoal tanto gosta aqui na internet porque realmente parece que é uma mágica, né? Então eu acho que uma lição importante que a gente pode trazer hoje é essa simplicidade. Eu acho que investir, ele não precisa ser arriscado, não precisa ser complexo, ele pode ser fácil, né? Hoje em dia a gente tem todas as ferramentas necessárias na internet, tanto conteúdo quanto a parte operacional para fazer. E a gente tem cases, a gente tem históricos, como por exemplo do Warren Buffett, que poupando e investindo todos os meses, comprando boas empresas a bons preços, no longo prazo você constitui riqueza, patrimônio para viver de renda. E inclusive, aproveitar que o Will está aqui, falar que uma das coisas tão legais que, por exemplo, para investir nos Estados Unidos a Avenue proporciona, não é só a corretagem ali, né, essa parte operacional. O pessoal é super competente e manda os seus analistas lá para a convenção do Warren Buffett para eles conhecerem mais, para eles trazerem mais conhecimentos para o público, né? Então, eu nem gosto de ficar falando muito assim, a taxa de corretagem, não sei o que, não sei o que. Eu acho que você precisa ter também uma corretora que você confie, não só a empresa que você vai investir, mas a corretora que você confia também. Pô, deve ter sido uma experiência incrível estar lá presente nesse evento, não é? Não, cara, e até pro pessoal do canal e do Insta aí, enfim, deem mais sugestões, ideias, enfim, de conteúdos que vocês queiram, mas a nossa ideia é fazer mais isso, né, marcar presença em outros eventos, e ainda mais agora que reabriu, né, então você consegue participar de eventos presenciais, então a nossa ideia é participar mais e estamos trazendo isso para vocês, né, mostrando isso para vocês, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, novidades de empresas, né? No caso da Berkshire também, lá ir para Omaha ano que vem, eu sempre falando, tem que torcer, tem que rezar para que eles estejam vivos, né? Porque os caras estão ficando mais velhos. Então, galera, quem está assistindo aqui, você que está assistindo esse vídeo aqui, está assistindo essa apresentação, deixa aqui embaixo, escreve conteúdos, o que você gostaria de saber sobre investimento nos Estados Unidos, sobre investimentos no geral, estratégias, análises, enfim. Pode deixar os seus comentários aqui que a gente traz mais conteúdos para vocês, né? Nossa ideia aqui é sempre ajudar o investidor e o Will está sempre convidado aqui quando quiser, tiver qualquer novidade, quiser conversar com a gente, esse canal aqui tá aberto sempre. Will, brigadão, viu, cara? Pô, show de bola. Obrigadão, Ricardo, pelo convite, né? Tamo junto, sim. Quando tendo novidades e agora participando desses eventos, vamos trazer aqui para vocês aquilo que a gente percebeu lá, quando a gente for lá nesses eventos. Enfim, acho que vai ser bem legal. Excelente, cara. Sempre uma honra contar com você aqui no canal. Valeu, brigadão. Um Aquele abraço, abraço. gente.